Bom dia! O Gazeta Rural deste domingo está começando em ritmo de Copa do Mundo e especialmente no clima dos festejos de São João. Das comidas típicas, da música regional, do inverno que chove e do milho verde que não pode faltar. Veja o que preparamos para você nesse 21 de junho. Pequenos produtores participam de um estudo da Embrapa sobre as características das sementes crioulas. Cada semente guardada por essas famílias são muito mais do que um potencial produtivo. São sementes guardadas ao longo de gerações, adaptadas ao semiárido e que ajudam a manter viva a diversidade agrícola cada vez mais ameaçada. Em Igaci, alimentos frescos são vendidos em uma feira. O município de Igaci foi o palco da primeira feira territorial do Agreste Alagoano. A feira que trouxe a produção direta do campo e também debateu a expansão territorial. O curioso processo de produção de ostras. Nossa reportagem mostra da coleta das sementes a maturação do molusco na Lagoa de Roteiro. Que já é uma ostra é uma ostra adulta já. É uma ostra maior que aquela. Pronto, essa aqui já tem uns 5 centímetros já essa daqui, ó. Tem uma receita de tapioca diferente. O Gazeta Rural de hoje veio até a casa do Levi para entender o que é uma tapioca ensopada. Confesso que eu nunca ouvi falar. E a música de Manuel do Acordeon. Um estudo da Embrapa vai pesquisar as características das sementes crioulas, que são aquelas guardadas por gerações. O estudo é feito com a participação dos agricultores guardiões. Veja que interessante na reportagem de Priscila Espíndola e Diego Riti. Na Associação de Agricultores Alternativos em Igaci, encontramos guardiães e guardiões de sementes de vários municípios alagoanos. Eles se preparam para o plantio experimental do milho crioulo, uma semente preservada por gerações e que não passou por nenhum processo de modificação genética. Dona Vera Lúcia é guardiã de diversas sementes e veio de Palmeira dos Índios para participar. Olha, eu trabalho com 4 variedades de milho. Por que só 4? Porque o milho ele cruza, né? Então eu tenho um espaço pequeno de terra, então eu tenho que plantar em tempos alternados para que eles não cruzem, né? Então eu tenho milho branco, milho do sabugo fino, o milho de pipoca roxo e o milho doce, né? Tem algum deles aqui, Dona Vera, para mostrar? Aqui eu tenho o milho doce. Esse é um milho que ele é bastante doce, tem muita sacarose, é tanto que ele só serve para comer assado e cozinhado, ele não serve para canjica. E quando ele seca, ele fica assim, bem murchinho, parece podre, porque saiu toda a sacarose. Tem o milho de pipoca roxo, esse milho eu não tenho muito tempo que planto, só faz 3 anos, mas é crioulo também, foi conseguido no Congresso Brasileiro de Agroecologia, né? Então, de uma agricultora da Paraíba. E tem o milho branco. Esse milho branco ele já vem sendo produzido na minha família há mais de 45 anos. Nós perdemos a semente, mas pegamos com um outro agricultor de uma comunidade vizinha, né? E aí continuamos produzindo. Conhecidas no estado como sementes da resistência, as variedades crioulas são resultado de um longo processo de seleção. Os bancos comunitários de sementes, eles surgiram no fim da década de 80, no início na década de 80 ali nas comunidades eclesiais de base, organizações populares começaram a organizar produtores, agricultores, para preservar as sementes crioulas e garantir o armazenamento para as safras seguintes, né? Então os bancos são organizações locais, organizadas pelos próprios agricultores e agricultoras familiares, que armazenam suas sementes, distribuem com os agricultores das suas comunidades e preservam essas sementes. Dentre esses agricultores, existem aqueles que são caracterizados como guardião, né? O guardiã, que são justamente os agricultores que assumem uma missão maior, que é de preservar ali e de manter aquela semente viva na sua comunidade. Uma semente que é estudada pelos ancestrais, né, que já vem de gerações e gerações. E eles têm uma relação de
de pertencimento, de identidade. Essas sementes crioulas, elas não são uma semente aleatória, tem que vir ali daquele território já como como é que eu posso dizer, ela tem uma relação histórica também, né? Então os guardiões são agricultores e agricultoras que tomam para si essa missão de proteger e de também estar mantendo vivas essas sementes, estar repondo essa semente para alguma família que perde por uma falta de chuva, por uma erosão genética que aconteceu ali. Então esses guardiões é como se fosse um cofre, né? Uma fonte onde a gente vai buscar para resgatar as sementes que por um motivo ou outro se percam. Chega o momento das sementes serem distribuídas aos guardiões. Daqui, todos seguem em cortejo e com música. Esta é a primeira vez que os pequenos agricultores se reúnem para fazer o plantio coletivo destas variedades raras. Neste ensaio serão cultivadas 5 variedades da semente crioula, plantadas lado a lado para que agricultores e pesquisadores possam avaliar sua produtividade, características e resistências da semente às condições da região. Nós vamos ter campos de multiplicação de sementes, nós vamos ter uma série de outras ações, mas nessa de hoje é a implantação do campo que vai fazer os ensaios comparativos. Nós temos no semiárido uma diversidade de sementes crioulas, mas nem sempre se conhece a fundo cada variedade dessas, o que é que ela produz, qual o ciclo, qual é mais resistente à seca ou à chuva, qual é melhor para se alimentar, qual é melhor para o animal. Então, nesse ensaio, ele vai nos permitir fazer todo um acompanhamento técnico e científico com pesquisadores, mas também com o conhecimento popular do agricultor. E nesse ensaio nós utilizaremos variedades crioulas, mas também utilizaremos variedades comerciais. Foi dito por muito tempo que as sementes crioulas eram uma semente sem qualidade, era uma semente, digamos, marginalizada, e sempre se defendeu muito as sementes comerciais, né, de empresas. Há um entendimento nosso contrário disso, de que para o semiárido as sementes mais adaptadas são justamente as sementes crioulas. Tanto é que a gente conseguiu incidir politicamente junto ao governo do estado e conseguimos introduzir no programa Planta Alagoas também sementes crioulas. Então esse mutirão de hoje vai servir também como um parâmetro para comparar realmente essa qualidade das sementes crioulas. Justamente, é para reafirmar aquilo que a gente já vem defendendo, que os agricultores defendem, que as organizações sociais defendem, mas nós vamos ter agora um parâmetro com um amparo, digamos, científico, né, com uma instituição como a Embrapa, que é uma rede de pesquisa muito forte no nosso país e na América Latina, com a Universidade Federal. Então é uma pesquisa que, embora seja participativa com os agricultores, mas ela tem um cunho, né, científico de peso que vai nos dar justamente essa confirmação, né, em campo. No campo, novas instruções são repassadas. Depois, cada um segue para o seu pedacinho de terra. Dona Vera não perde tempo. Na verdade, esse ensaio ele é uma aula, né? Nós estamos em um momento de estudo, né? Estudo para que a gente consiga comparar o tempo de cada uma semente. Por exemplo, eu tenho um milho que eu planto já há muitos anos. E quando pergunta em quanto tempo esse milho está maduro, eu vou dizer, ele está mais rápido que aquele outro, mas nunca sei dizer exato o tempo, quantos meses, né? Eu sei que um é mais rápido que o outro, mas não o tempo. Com esse ensaio aqui, depois eu vou saber dizer, olha, o meu milho, que é o do sabugo fino, ele produz em tantos meses, com segurança. Momento de aprendizado, então. Sim, nós estamos numa sala de aula. Isso aqui é uma sala de aula, começou lá no auditório, né, e teve esse momento aqui e encerra no auditório. Então nós estamos num dia de campo, um dia de estudo mesmo. Além de fortalecer a conservação das sementes crioulas, o experimento busca gerar informações que ampliem o reconhecimento desses materiais.
É uma ação voltada, né, direcionada aí para o apoio, fortalecimento das casas e bancos de sementes e de toda uma trajetória de conservação dessas sementes, né? Então, uma das estratégias é exatamente esse tipo de experimento, né, de experimentação, chama de experimentação participativa, que é um ensaio comparativo de variedades crioulas, em comparação também com uma variedade comercial. Então aqui, as agricultoras e os agricultores aqui que compõem a rede de sementes da resistência de Alagoas já elencaram alguns elementos importantes para se avaliar em relação às características desses materiais, que são características importantes, relevantes para eles. A altura de planta, a coloração das sementes, né? Enfim, a altura da espiga, enfim. Então, daqui a mais ou menos uns 2 meses, eles voltam aqui para avaliar como é que essa semente se saiu, vamos assim dizer. Exatamente. Essa é uma pesquisa, a gente chama de pesquisação participativa, né? Uma abordagem qualitativa de pesquisa. Então, a participação das agricultoras e dos agricultores é fundamental na pesquisa, né? Não só de estar acompanhando o processo, mas realmente de trazerem elementos de avaliação desse ensaio, né? Em todo o ciclo de desenvolvimento da cultura. Então, a gente vai fazer essa avaliação no ponto de pamonha, que a gente diz, o ponto de pamonha, do milho verde, identificar essas características, os aspectos relevantes do ponto de vista qualitativo e também do ponto de vista físico que a gente vai observar no campo, e depois no momento de espiga, aí com uma boa roda de conversa, como você tem visto aqui, e a gente fazer uma avaliação melhor, mais cuidadosa das características desses materiais que eles conhecem, mas que aqui, como a gente está vendo, está tudo muito misturado, né? Não está identificado, e é exatamente para que eles não saibam onde é que está cada variedade sendo avaliada aqui. As mãos que hoje colocam as sementes na terra são as mesmas que há décadas garantem a sobrevivência de variedades adaptadas ao clima e à cultura do semiárido. Um trabalho silencioso, feito geração após geração. Começou pelo meu avô, João Militão. Nós somos da família Militão, mas que os Militão são os verdadeiros damascenos. Foi João Militão, Eliseu Militão, Sebastião Militão, Fabiano Militão, e o bisneto já é o Militão. Fabiano é seu filho e também é guardião. Sim, que tudo é Damasceno, é farinha do mesmo saco. E qual é o milho que sua família guarda ao longo de gerações? Qual é a semente de milho que ela guarda ao longo desses anos? São 2 variedades. O milho jabotão é da família Damasceno, que é do João Militão. E do Francilino Damasceno, que era o milho batité. Tem 2 variedades de crioula muito antigas ali no meio do sertão aqui do estado de Alagoas. Que essas famílias vêm pelo sabor, pela a resistência, por a paixão, que dá um alimento lindo, de uma cor maravilhosa e um alimento muito importante. Mais do que um plantio coletivo, o mutirão realizado em Igaci é uma demonstração de resistência e do compromisso dos guardiões com a memória e a sustentabilidade do campo. Com muito carinho. E daí que eu tenho essa paixão, que eu tenho esse talento, esse dom que estava escondido, como se fosse uma pedra que precisava lapidar para descobrir, brilhar e saber a riqueza, o potencial que é sementes crioula. Sim, é maravilhoso, porque significa iniciar as sementes, a conservação, o plantio, a produção, colheita e armazenamento, e ser guardião dessas espécies tão valorosas. Semente da resistência! Contra os transgênicos! Semente da resistência! Sem feminismo! Não há agroecologia! Sem feminismo! Não há agroecologia! E uma feira em Igaci reuniu pequenos produtores da agricultura sustentável. Eles passaram por treinamentos com o objetivo de prepará-los para comercializar seus produtos fresquinhos que são produzidos no campo. Vamos ver na reportagem. A variedade de produtos é grande, de alimentação ao artesanato. Essa é a feira territorial do Agreste Alagoano. O evento aconteceu na Praça Nossa Senhora da Saúde, município de Igaci.
Os participantes receberam palestras sobre agroecologia, alimentação saudável e saúde integrativa. A gente faz esse trabalho de organização, de fortalecimento das diversas instituições que atuam no território do Agreste. Então nós temos aqui representações de movimentos sociais, diversas organizações da sociedade civil e que esses agricultores e agricultoras participam das ações dessas instituições, né, e estão sempre nesse processo de mobilização, participando de outras feiras. E tem a oportunidade de trazer para cá hoje, né, essa diversidade de produção, de discutir sobre agroecologia e alimentação saudável. Né, é uma iniciativa muito importante que contribui, inclusive, para o desenvolvimento local, né, através da geração de renda para esses agricultores e agricultoras que estão trazendo seus produtos para colocar à disposição da população. E como uma boa feira, é claro que tem as delícias da região. Dona Sandra preparou com muito capricho os produtos deliciosos, tapioca e beiju. O que é que mais sai por aqui? O que é que o pessoal mais gosta? É a tapioca recheada, é os pãozinhos que ela faz recheado, tudo é novidade. Fora os bolos normais, bolo de milho, macaxeira, maçapuba, tudo isso ela trabalha. Com negócio de fruta que elas têm muito no sítio dela, tudo isso a gente negocia. E o sabor do campo é o diferencial. Com certeza, com certeza. Genilson não deixou passar a oportunidade e levou o beiju para casa. É gostoso aqui, as meninas fazem com o maior prazer aqui. E essa feira ajuda muito a população aqui de Igaci. Muito bom mesmo. Traz o sabor do campo. O sabor do campo, muito bom. O que é que você mais gosta daqui? Eu gosto do beiju, que uma colega minha que indicou, eu comi, gostei, aí vim comprar hoje. Aí não pode, toda semana tem que ter um beijuzinho. Tem que ter, vou levar para minha velhinha em casa. Outro que não deixou escapar a oportunidade de experimentar essas delícias foi Camaçari. Cafezinho e torta salgada na mão. Em primeiro lugar, o sabor, né? O sabor feito pela agricultura familiar, o sabor pelo produto natural do campo. E assim, a gente quando passa a ter uma relação, a gente costuma confiar bem mais. Eu que sou extensionista, eu que periodicamente estou na casa desses, hoje, comerciantes aqui, mas toda semana agricultores, a gente sabe o que está comendo, a gente sabe o produto, de onde vem, e a gente tem um sentimento de pertencimento. Né? Na verdade, a gente sabe de onde vem e a gente sabe que o produto é de qualidade. Elisângela veio com o objetivo de vender tudo na feira, e ela caprichou na variedade de produtos. Temos macaxeira, temos quiabo, coentro, alface, couve, feijão verde, ovos de galinha, temos castanha, temos cocada de coco mesmo da produção e também temos feijoada, nós servimos, né, café e almoço. Variedade, né? Agora me diz uma coisa, de onde vem tanta opção? É da sua propriedade? Com quem você trabalha? Vem da minha propriedade, Palanqueta e Barro Preto a gente trabalha juntos, porque sou presidente da associação, sou agricultora, né? Nessa primeira edição da feira, 30 comerciantes de 10 municípios aqui do Agreste participaram. Trouxeram o melhor de suas produções, comercializaram e também debateram sobre a expansão territorial. Um dos pontos fortes da feira é a presença do Banco Comunitário. É aqui onde trocam o real pela moeda chamada terra. É o nosso diferencial na feira. Nós temos a moeda social, que se chama Moeda Terra, que circula aqui no município já. Esse ano completa 10 anos da implantação da Moeda Terra aqui no município. E como é que a moeda funciona, né? Nós temos uma barraca de câmbio montada aqui na feira, onde as pessoas que passam para comprar os seus produtos podem passar na barraca de câmbio e fazer a troca da nossa moeda nacional, que é o real, pela moeda terra. Ela é equivalente ao real. Eu tenho aqui, inclusive, algumas das cédulas e contribui para que as pessoas comprem os produtos aqui na feira, que elas deem prioridade aos produtos aqui da feira. Além da feira, outros comércios locais aqui no entorno também recebem a moeda terra, né? Nós temos um grupo de
de empresas, de comerciantes como mercados, postos de combustível, farmácias e outros empreendimentos que também recebem a moeda terra quando os seus clientes fazem a compra dos produtos, né? Isso contribui para que o dinheiro circule dentro do município de Igaci. Isso contribui para o desenvolvimento local, contribui para animar o comércio, gerar renda e trabalho no comércio local. Nós precisamos do cliente, né? O cliente precisa do produto, então assim, um preço puxa o outro, né? Sempre a gente tem um desconto. Quando a gente trabalha com a moeda terra, a gente sempre tem um desconto de 10%, quase. O grande objetivo é trazer protagonismo a esses produtores e que, no fim das contas, o bom alimento chegue na mesa de toda a região. A iniciativa da feira, ela vem no caráter de protagonizar o agricultor, fazer com que o agricultor, que ele já produz para a família dele, já produz para os vizinhos, ele seja visto. Essa feira é uma vitrine para que outras regiões também conheçam e venham comprar. Esses agricultores, a maioria deles, estão inseridos nos programas da agricultura familiar, de aquisição de alimento, como o PAA e o PENAI. Então, é a certeza, uma vitrine dessa é a certeza de que aquilo que está sendo ofertado através dos programas governamentais, eles são produtos de qualidade, porque tanto os produtos absorvem, como a população em geral também come desse produto. E vamos para o primeiro intervalo de hoje. No próximo bloco, uma entrevista sobre o manejo profissional das ostras. As famílias que vivem do cultivo deste molusco na região da Barra de São Miguel e Roteiro. E o curioso curso da UFAL sobre castração de animais. O curso, na parte prática, visa fornecer esse aperfeiçoamento aos alunos em que eles vão aprender a técnica da cirurgia minimamente invasiva. Agora vamos conhecer a produção de um molusco que tem movimentado a economia de comunidades ribeirinhas da Lagoa, como a de Roteiro. Lá eu pude conhecer seu Antônio, um dos maricultores de ostra que sustenta toda a família graças à produção dessa iguaria. É na maré baixa, quando as raízes dos manguezais ficam totalmente expostas, que os moradores da comunidade de Palateia saem para cultivar uma iguaria muito cobiçada. O povoado, margeado pela Lagoa de Roteiro, fica localizado na Barra de São Miguel e é um dos maiores produtores de ostras do estado. Seu Antônio foi nosso guia nesta reportagem. Ele viu a família depender do que a lagoa dá para sobreviver e hoje também sustenta a família através das riquezas ambientais do local. Com um olhar bem treinado e atento às raízes escoras, ele consegue identificar uma boa semente de ostra. Aqui, ó, tirei uma semente. Essa semente aqui é uma semente preta, semente de crescimento. Aí tem a semente preta, é uma semente boa que cresce rápido. Aí a ostra dessa que essa panela era com 6 meses, ela já está. Aqui está com uns 2 centímetros, 3 centímetros essa ostra está. Como for aqui com 6 meses, essa ostra está com 7 a 8 centímetros, depende do movimento dela. E esse aqui é o ponto de colheita dela. O ponto de colheita dela. Certinho. É quando ela chega nesse tamanho que vocês podem fazer a retirada. A retiração é do... Eu vou conseguir aqui uma maior. Né? Aqui eu vou botar aqui, ter aqui um cimento maior, que já é uma ostra é uma ostra adulta já. É uma ostra maior que aquela. Pronto, essa aqui já tem uns 5 centímetros já essa daqui, ó. Olha o tamanho dela. Aqui é o formato de outra ostra preta. Essa ostra aqui, para um ponto de venda de praia, aí era com 6 centímetros, aí já está boa de venda já, para praia. Aí vocês têm que ter um olhar bastante atento quando vai passando aqui pelo rio, para poder ficar atento à ostra, qual o ponto de coleta dela. Positivo. Aqui eu vou tirar outra ostra, essa aqui é a ostra preta, eu pego aqui agora outra ostra que é uma formada que chama ostra branca.
o crescimento dela já é essa daqui. Já é um pouco mais lento. Mais lento. Isso aqui é a semente de ostra branca. Essa ostinha aqui já tem uns 4 centímetros. Essa ostinha aqui, ostra branca. Para chegar a um ponto de venda, o cara tem que esperar ela para ir para a praia. Aí vai esperar aqui mais uns 4 a 5 meses para ir para a praia. Para restaurante, essa ostra aqui vai por uns 8 meses por aí. Então, ou mais. é um cultivo demorado, É, né? demorava, isso é verdade. Com as sementes escolhidas, agora é hora do cultivo. É na lagoa onde os maricultores realizam todo o manejo para ver as ostras crescerem e se transformarem em renda. Seu Antônio, a gente está aqui na sua tela. Aqui você consegue colocar cerca de quantas ostras? Aqui uma mesa foxa pequena, média assim, ó. Esse padrão aqui assim, padrão assim, uma roxa média, vai caber aqui estourando umas 1.200 ostras, 1.200 ostras, arrumando tudinho. Agora tem umas ostras aqui, tem umas maiores, esse padrão mais ou menos aqui assim, ó, vai caber abaixo de umas 800 ostras de uma mesa dessa, toda armadazinha. Porque é um ponto de venda já para praia, muita já ponto de restaurante já. Aqui tem até uma aqui. Aqui. Ó, essa daqui. Isso aqui já é ponto de restaurante. Ponto de restaurante, essa daqui. Aí me diz uma coisa, o senhor precisa vir de quanto em quanto tempo aqui para dar uma olhada nas suas telas, organizar, fazer a limpeza? Aqui eu tenho que vir assim de fazer a limpeza. Assim, vamos supor assim, 1 vez, 2 vezes por mês. O senhor pega, por exemplo, de lá das raízes do mangue, a gente precisa fazer a limpeza desse aqui, que é o que a gente chama de alistim, né? Positivo. Isso aqui é como se fosse um parasita para a ostra? Isso é verdade. Ele atrasa o crescimento das ostras. Aí ele algum alimento que vem para as ostras, ele pega o alimento das ostras e a ostra fica atrasada, até o crescimento das ostras. Então é preciso fazer essa limpeza. Fazer a limpeza. Agora, tem um conhecido nosso aqui, por exemplo, que é o sururu, mas ele é muito perigoso para a criação de ostras. Positivo, porque eles aqui, o cara não tem que limpar eles, porque quando está aqui, mas ele tem que ver que ele se lasca por cima das ostras assim, aí fecha a pata da ostra se alimentar. A ostra não vai abrir, aí termina morrendo, matando a ostra. Aí tem que ele é o predador. Predador, então. Isso é verdade. Predador, não é isso? Aí muita gente, né, isso aqui bebe disso aqui, tirando ele para sobreviver. Aí o que eu faço? Eu tiro e eu vou para a natureza. Ali ele não vai morrer. Ali vai viver. Desenvolver ainda mais, né? É. Agora me diga uma coisa. Quantas vezes por dia ou por semana o senhor precisa jogar água nas ostras, como o senhor fez agora? Assim, 3 dias o cara faz esse processo. Joga uma águazinha, dá uma limpadazinha. A cada 3 dias o senhor vem aqui nas suas telas. Aí quando não vem eu, assim, quando eu não venho, aí pode vir a minha esposa. Quando assim, quando tá chuvoso assim, o cara sempre faz esse processo, porque a maré baixa, a maré dá uma chuvadazinha, já limpa, mas o cara tem que estar aqui 3 dias. A maricultura de ostras aqui na comunidade de Palatéia já é uma atividade tradicional, muito antiga. Porém, há cerca de 20 anos é que a comunidade começou a se profissionalizar após realizar um curso através do Sebrae. Hoje, aqui na Lagoa de Roteiro, a gente já percebe, olha, o cultivo delas através dessas telas. São cerca de 120 a 130 telas espalhadas por toda a lagoa. E em cada uma delas é possível cultivar cerca de 1.000 ostras, uma atividade que representa muito para a sustentabilidade local. E não é exagero. É que tudo o que envolve a cultura das ostras se transforma em renda para a comunidade. Além do comércio da iguaria, os moradores de Palatéia também lucram com o turismo em torno deste cultivo. Seu Antônio aproveita este cenário de mangue e oferece passeio de barco com direito à degustação de ostras. Aí sai esse passeio igual isso aqui que eu estou remando aqui, com os clientes, explicando para os turistas o que nós faz, o que ele faz as perguntas, nós respondemos para ele. E por aí ele sai satisfeito, os clientes, desse passeio que faz. Todos eles acham bom demais, gostam muito.
Seu Antônio, então, esse aqui é o ponto de parada dos canoeiros, né? Isso que vocês veem com todos os turistas, dão uma paradinha aqui para chegar o momento agora de degustar a ostra. Positivo. É isso. Isso é verdade. Aí o casal, ele tem degustação de uma dúzia de ostra. Aí já incluído num passeio. Aí aqui a parada que vieram aqui 20 minutos, 500 consome a dúzia de ostra, para o casal. Quem for querer mais, de uma dúzia, aí vão ser pagos. Aí ele consome o tanto que ele quiser, 10 dúzias, 20 dúzias, 2 dúzias, consome aí, fica bem à vontade. Depois de 20 minutos, retornamos povoado para a Plateia, para ele pegar lá o local dele e ir embora para o seu local. E olha, minha gente, é um super passeio mesmo, viu? Além da gente aprender mais sobre a cultura da ostra, né, aqui no povoado de Plateia, todo mundo tem o direito de ficar 20 minutinhos com essa paisagem que eu vou dizer a vocês, não deixa a desejar a ninguém, viu? E olha, o passeio é todo feito de canoa e custa R$ 70 por pessoa, com direito à degustação de ostra e uma pausa para banho. Vale muito a pena, viu? Olha aí, a gente viu como a produção de ostras no povoado de Plateia tem movimentado a economia da comunidade local. Pois bem, não é só por lá não que o molusco vem transformando vidas. E um grande incentivador dessa cultura é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, o IABS, quem vem capacitando então os alagoanos para o manejo profissional das ostras. E a gente vai conversar agora com Lucas Mendes, ele que é técnico do Instituto aqui em Alagoas e vai tirar para a gente algumas dúvidas a respeito dessa cultura. Lucas, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Eu queria que você explicasse para a gente o porquê que vocês escolheram Alagoas para vir desenvolver aqui essa cultura da ostra, né? O porquê qual foi o potencial que vocês enxergaram aqui no estado? O IABS agradece pelo convite e tudo começou mais ou menos em 2008, quando o Instituto ele observou um gargalo na produção de ostras que era no tangente à segurança alimentar, né? Então, foi mais ou menos em 2011 onde a gente conseguiu um recurso externo da Espanha, através da ICID, a Agência Espanhola de Colaboração, e o governo do estado de Maceió. Foi a partir daí, então, que o investimento de mais ou menos R$1 milhão deu origem à depuradora, que é essa estrutura para resolver a questão do problema do gargalo da segurança, né, alimentar que as ostras naquela época apresentavam. A depuradora, a gente tem uma foto dela aqui, né, nada mais é do que um sistema de limpeza e embalagem das ostras, né, que tem um selo de inspeção sanitária e segue toda a legislação no tangente à questão da produção, né, e embalagem da parte das ostras. Então, essa foi a nossa história, né, a nossa trajetória. A depuradora ela funcionou até certo momento, né, e ela teve as ações paralisadas por conta de um incremento de uma nova legislação estadual, né, no qual o IABS apoia muito a implementação dessa legislação. Porém, a gente está preocupado, na verdade, com a questão de como ela vai se estabelecer e de como os produtores vão poder produzir a ostra de forma legal, né? Essa legislação ela tem algumas questões sobre a produção da ostra, né, algumas diretrizes. Essa legislação também faz um grande apelo à qualidade de água na qual as ostras se encontram, né? As ostras são seres filtradores, elas filtram cerca de 40 litros de água por dia. Então, é necessário que os ambientes onde as ostras vivem estejam de acordo em parâmetros de qualidade de água. Então, essa legislação, ela também trabalha nessa questão. Outra questão da legislação é a comercialização, né? A legislação, ela impõe que seja implementado um selo de inspeção nas unidades de beneficiamento, no qual esse selo permite a distribuição das ostras e comercialização para todo o país. Então, o IABS ele é parceiro, né, e tem apoiado nessa questão da implementação do Molubs aqui no território. Inclusive, até a gente está disponível para colocar junto esse plano, né, essa execução, que existe também a questão da fiscalização dessas áreas que eu comentei, e também da produção para que a ostra ela consiga produzir melhores volumes e assim a gente conquistar o mercado brasileiro.
A gente está com uma foto aqui, né, que mostra exatamente essa questão da depuração das ostras. O que é? Para a gente explicar melhor para o pessoal. A depuração é o processo pela qual a ostra, depois dela atingir um determinado ponto, né, para consumo, ela precisa passar para que a gente possa, consumi-la de forma segura, né, com segurança para a nossa saúde. E essa depuradora, ela foi instalada em Coruripe, não é isso? Infelizmente, por alguns problemas, ela precisou dar uma pausa na sua produção, mas é muito importante que o Estado de Alagoas tenha esse equipamento para garantir a segurança alimentar. Agora, você falou aí da questão da situação da nossa água. Como é que está a situação das nossas lagoas? Quais são os parâmetros, né, então, que regem essa questão da qualidade da água para garantir a segurança e desenvolvimento das ostras? Nossa lagoa está segura? De acordo com Santa Catarina, que foi o primeiro estado a implementar o Molubes, eles têm uma série de parâmetros nos quais eles fazem as coletas, né? Essas coletas são quinzenais e eles observam as toxinas que são produzidas por algas, né? Algas que vivem no ambiente natural. Essas algas, elas acabam produzindo uma toxina e, como eu comentei anteriormente, a ostra, por filtrar quase 40 litros de água, muitas vezes acaba filtrando essa toxina sem identificar. Então, Santa Catarina já faz esse parâmetro. Esse é o primeiro parâmetro, toxinas a partir de algas naturais mesmo do ambiente. O segundo parâmetro é no tangente de coliformes fecais, né, que são originados de seres com sangue quente, no qual aí acabam contaminando as ostras. E a terceira classe de parâmetros são parâmetros físico-químicos, como oxigênio dissolvido, pH, temperatura e outros. Então, essa questão da fiscalização do parâmetro de água, né, quem faz em Santa Catarina é um órgão responsável. E aqui, na verdade, a gente está lutando para que isso aconteça, né, para que, de fato, comecem a pesquisar a qualidade da água, esses parâmetros, para dar segurança ainda maior para as ostras. A gente costuma dizer que o produtor ele segue todos os critérios de segurança, porém o risco ele é invisível. Então, dentro do Molubes existe essa parte, né, que é de ver como que está a qualidade de água nos ambientes onde a ostra é cultivada. Falando em cultivo, olha que foto linda, né? Aí já a produtora fazendo a distribuição por tamanho da ostra em suas telas, mas aí falando em tamanho, a gente falou aqui da semente, né? Porque é interessante, quando eu entrei em contato com o rapaz, ele disse, a gente vai coletar a semente, é que ela vem pequenininha mesmo, a gente tem imagem inclusive aí, né, dessa semente que é coletada para que ela possa ser, então, desenvolvida aí nessas telas, não é isso? Hoje em dia, na aquicultura comercial, a gente tem 2 modelos de produção. O primeiro modelo é onde a gente pega no ambiente natural as sementes. Ele não é muito ambientalmente sustentável e não faz a aquicultura ser sustentável. Outro método de a gente coletar as sementes é através de um laboratório, ou seja, um criatório de sementes de ostra. A gente faz o contato, faz a negociação e eles enviam a semente por Sedex ou até mesmo por avião. Então, essa semente aqui que a gente tem a foto, elas são sementes de ostras que são nativas e elas foram produzidas lá no Rio Grande do Norte. Então, assim, segue toda uma questão de parâmetro e de desenvolvimento para que elas tenham uma semente que possa desenvolver aqui nas nossas águas. A gente tem tudo, então, aqui para que a gente possa desenvolver ainda mais esse tipo de cultura com segurança, não é isso? Exatamente. A gente pode identificar nos outros produtores de ostra, como Santa Catarina, né? Santa Catarina produz mais ou menos 98% da produção nacional de ostras hoje. Em segundo lugar, tem alguns locais aqui do Nordeste. Por exemplo, o Rio Grande do Norte é um grande produtor, produz mais ou menos 1.500 toneladas por ano. E Alagoas produz entre 20 e 30 toneladas. Então, a gente tem potencial para chegar nas 150 toneladas. Né? Isso, com a implementação do Molubes, vai ajudar muito e vai melhorar ainda mais a qualidade das ostras direto da ponte. Obrigada, viu? Notícia boa, então, para a gente. Muito obrigada, viu, De Lucas? nada. E olha só, gente, um curso do Ministério do Meio Ambiente aplicado pelo Grupec da UFAL orienta sobre a castração de cães e gatos. É uma cirurgia minimamente invasiva que deve balizar castrações públicas de animais de rua aqui no país. Este é o assunto do Giro Animal de hoje. Olá,
no Giro Animal de hoje a gente vai falar sobre o curso de técnica de minimamente invasiva em ovarioesterectomia, ministrado pelo Grupo Equi, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança de Clima. O curso ele é ofertado na primeira parte teórica, em que os alunos eles têm acesso às aulas em uma plataforma online, que daí eles veem desde a anatomia ao procedimento cirúrgico e anestésico desses animais, voltado principalmente para aqueles animais de vulnerabilidade, em questões de mutirão de castrações, que vai ser implantada essa técnica. Então, a técnica, o curso, na parte prática, visa fornecer esse aperfeiçoamento aos alunos em que eles vão aprender a técnica da cirurgia minimamente invasiva, justamente para que esses veterinários eles sejam instruídos para poder dar continuidade ao procedimento cirúrgico de forma minimamente invasiva, em que o procedimento seja mais rápido, a incisão um pouco mais curta e também tenham bons resultados em pós-operatório desses animais. E hoje nós estamos com uma aluna que ela veio para participar das aulas práticas do curso. Ela já está no centro cirúrgico, paramentada, recebendo todos os informes, todas as instruções necessárias para ela executar a técnica. E ela também vai falar para vocês um pouco do que ela achou do curso, de como ela pôde acrescentar isso na sua vida profissional, justamente porque o curso ele é voltado para os veterinários já formados, que têm uma rotina cirúrgica, ou que até mesmo eles vão ser incluídos em programas de castrações que sejam de municípios, de outras regiões, de diversos locais do estado e também da região do Brasil. Eu vim de Brasília para fazer o treinamento aqui no Grupo EC da UFAL, que está com essa parceria com o Ministério do Meio Ambiente. E para nós veterinários está sendo excelente, porque a nível de Brasil a gente nunca teve um programa federal que pudesse dar um treinamento para podermos fazer as castrações a nível de Brasil com uma certa uniformidade dentro do que está sendo usado mais atual para poder fazer o controle de natalidade dos animais. Então, está sendo um treinamento muito eficiente, está sendo uma experiência muito rica, a gente está podendo fazer atualização e também praticar em vários animais. E eu agradeço imensamente o Grupo EC e todos os profissionais aqui estão sendo muito receptivos e está sendo uma experiência muito rica para mim. Vamos para mais um intervalo. A seguir, uma receita deliciosa de tapioca ensopada. E eu bato um papo com o trio Explosão do Forró. E chegou pra casa dela, ai, para de medo, amor, pra ela vai. Esperando na janela, ai, só vou me segurar. E nordestino que é raiz, gosta de tapioca. Recheada, tradicional, seja como for, este prato de origem indígena conquistou nosso coração. Agora, você já imaginou comer tapioca ensopada no leite de coco? Pois o repórter Ricardo Amaral traz essa receita pra gente. O Gazeta Rural de hoje veio até a casa do Levi para entender o que é uma tapioca ensopada. Confesso que eu nunca ouvi falar. Tapioca ensopada. Tapioca sim. O que seria uma tapioca ensopada, hein, Levi? Obrigado, antes de tudo, por ter aceitado o nosso convite. Obrigadão. A tapioca ensopada é nada mais, nada menos, como o próprio nome diz, uma tapioca ensopada com leite de coco. Não tem muito mistério. Não tem muito mistério. É uma variação da receita simples, mas que agrega muito sabor e que traz uma diferença nessa receita especial, né? Beleza. O que a gente vai precisar para essa receita? A gente vai precisar de basicamente poucos ingredientes. É uma receita de família, né? Aqui em casa todo mundo faz, em toda a época festiva de São João, Santo Antônio, essas épocas. E basicamente a gente vai precisar de açúcar, canela, coco, a própria goma e o leite de coco, que a gente vai fazer do zero. Qual é o primeiro passo aqui já para a gente começar? O que é que a gente precisa fazer? O primeiro passo, basicamente, a gente vai fazer o leite de coco. E aí, aquela receitinha base, que alguns já conhecem, a gente vai colocar água no fogo. Certo.
Aí a gente vai colocar essa água no fogo, vai esperar ela ferver, é isso? Tem que ser feito com água quente. Tá. Vamos lá então. E aí depois daqui a gente vai utilizar um liquidificador ou um mixer, que a gente vai em casa que dê para bater. Certo. E vai tudo da receita de uma vez só para esse mix ou liquidificador ou uma coisa A gente vai colocar o coco fresco, coco ralado fresco. E só lembrando, nessa parte tem que ser o coco ralado fresco, nada de substituir por coco de saquinho. Então vamos lá, vamos fazer isso. Depois de ferver a água, colocamos no recipiente do liquidificador. Acrescente o coco ralado e misture por cerca de 5 minutos. Vai deixar bater para poder extrair bem o leite desse coco. Quanto mais for mais grosso aqui, melhor. E aqui o leite de coco está pronto, a gente vai transferir para um recipiente para poder finalizar ele. Essa finalização dele vai receber o quê? A gente vai colocar açúcar e canela para saborizar o leite. Mas aí a gente pode fazer a substituição também, existem variações. A gente pode colocar um pouco de leite condensado e um pouco de açúcar. Nesse caso aqui eu prefiro só com açúcar. A partir daqui a gente vai botar esse leite de coco para o fogo para poder saborizar ele. A gente vai adicionar o açúcar e um pouco de canela. E aí é muito questão de gosto. Então você em casa nessa parte, apesar de ter as medidas, vai ter que se basear pelo seu paladar. Se você gosta mais doce, você adiciona um pouco mais de açúcar ou leite condensado. E se você gosta menos doce, você coloca um pouco menos. Aqui eu vou colocar, para essa quantidade, inicialmente 3 colheres de açúcar para 1 de canela. E aí a gente vai dar uma misturadinha. Levi, a gente chegou naquele momento que dissolveu tudo aqui. Isso. É isso. E agora nós vamos fazer o preparo da massa, correto? A parte final da receita, que é fazer a massa de tapioca basicamente como a gente faz em casa para comer no dia a dia. Tem algum segredo na hora de fazer essa massa? Porque muitas vezes a gente deixa um pouquinho ela de um jeito que fica ressecada, fica dura, enfim... Às vezes a gente erra na mão. Isso. Existe um segredo aqui? Existe um segredinho. Qual seria? O meu segredinho é não virar tapioca. Tem gente que costuma virar. Eu, particularmente, gosto de deixar ela de um lado. Do lado que eu coloco, eu espero secar e assim o lado de dentro fica menos ressecado. Ele vai terminar cozinhando na panela mesmo. Fogo baixo? Fogo baixinho. Então vamos lá, mostra pra gente. Sente um pouco, se a panela tá quente realmente, não vai colocar a mão, lógico. E aí a gente coloca a goma de tapioca, que aqui já está peneirada. Tem que ser uma goma peneirada para poder tirar aquelas bolinhas. Pronto. Colocou uma quantidade, a gente só faz espalhar. E aí aqui vai também outra questão. Tem gente que gosta de tapioca mais fina e tem gente que gosta de tapioca mais grossa. Aqui vai a questão de gosto também. E aqui, ó, a gente só transfere para um pratinho a tapioca pronta para a gente enrolar e finalizar a receita. E aí, a partir daqui, a gente vai rechear. Aqui eu estou utilizando o próprio coco fresco, mas em casa você pode alternar o recheio de acordo com o que você gosta também. Doce de leite vai muito bem aqui e outras coisas doces também. Uma Nutellazinha, mas em si, como a receita é junina, a gente está partindo para esse lado do coco, mas pode colocar um milhozinho também, alguma coisa diferente. E aí a gente vai rechear. Recheio aqui é a gosto. E aí a gente enrola a tapioca, igual normalmente a gente faz com panqueca em casa quando vai rechear, e coloca no recipiente, de cabeça para baixo, com a costura de cabeça para baixo. E aí a gente vai fazendo esse processo até encher o recipiente. Levi, chegou aquele momento da finalização, a gente já consegue até sentir o aroma, né? Principalmente esse cheirinho marcante da canela. Mas o que é importante aqui também? Porque você disse que tem uma dica caso talhe, não é isso? Isso. Aqui a gente tem que ter muito cuidado porque é uma linha tênue para talhar. Então a gente tem que ficar observando porque se deixar esquentar muito o leite, já saborizado com a canela, ele pode talhar. E a história do cafezinho? E aqui existem os toques e toques, né? Uma sugestão para quem gosta muito e é amante de café, adicionar uma dose de café expresso aqui dentro desse leite de coco saborizado com canela vai dar um toque especial. Muito bem. Então aqui está pronto. Isso. Vamos agora a gente vai fazer a melhor parte, né? ensopar a tapioca, a massa da tapioca. Olha isso.
E aí pode exagerar mesmo, né? Pode exagerar. Para aqueles que estão achando, mas tá muito pela quantidade. Não tá não. Se lembra que quanto mais vai passando o tempo, a massa de tapioca vai absorver esse líquido. Então é sempre bom colocar um pouco a mais de excesso aqui do que faltar e a tapioca ficar seca. E aí, para finalizar, a gente pode adicionar até o próprio coco ralado fresco em cima. E aqui tá pronta a receita. E existem 2 times quando essa receita tá pronta. O time de quem gosta de comer gelado e o time de quem gosta de comer quente. Aqui ela já tá pronta para consumo. Mas eu confesso que deixando de 2 a 3 horas na geladeira, o sabor fica impecável e fica muito melhor. Eu prefiro comer geladinha com cafezinho quente, aquele choque térmico. Mas se você quiser comer assim já, quente com cafezinho também, vai dar muito bom. E olha, a música de hoje é com o trio Explosão do Forró. Vamos ver e principalmente ouvir. Eita, meu Deus do céu, gente. Olha, difícil é ficar parado, viu? Vou dizer para vocês, a gente está aqui já voltando nesse clima maravilhoso, porque a gente está trazendo aqui para o estúdio da gente, aqui fora, nesse verde delicioso, esse ar maravilhoso, o trio Forró, Explosão do Forró. Minha gente, e olha, essa é uma tradição que passa de pai para filho, que está toda dentro da família aqui do seu Manuel, que está aqui com a gente, Manuel do Acordeon. Muito bom dia para vocês, sejam bem-vindos aqui ao Gazeta Rural. Olha, eu já soube que é todo mundo da mesma família. Conta pra gente como foi que o forró encontrou vocês. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, dona? E a família Gazeta, vamos dizer assim logo, né? Que está mais aqui com a gente, a cultura e a explosão do forró. A gente começou assim, eu comecei tocando mais os meus colegas, eu era zabumbeiro, né? Nós tocávamos muita festa de casamento no interior. Aí quando era na hora da janta, aí eles iam jantar, eu nem ia jantar, ficava olhando aí a sanfona, aí eu tinha aquela vontade. Aí eu pegava... aprender também, né? Ficava bolindo nela, aí o meu colega sanfoneiro dizia, hoje tem um sanfoneiro ali, Era eu. Já se familiarizando. Era eu reinando. Aí ele dizia, mas rapaz, oxe, e ele vai aprender. Aí eu fui pegando o gosto e hoje eu estou aí tocando forró no mundo inteiro. E lá se vão quantos anos, seu Emanuel? Eu comecei com 10 anos de idade, tocando zabumba, né? Uhum. E o acordeão, eu tenho uns 25 pela aí. 25 anos. E o senhor foi um autodidata, né? Graças a Deus, quem me ensinou foi Jesus Cristo, né? Ninguém não me deu dica nem nada. E trazendo a família, né? Porque a gente está aqui com o Ilamar, que é seu sobrinho, é isso? Meu sobrinho. E esse é da família também. Filho do Ilamar, não é isso? Filho do Ilamar. Uhum. É o mirim triangueiro. E você também quer aprender a tocar sanfona quando tiver mais velho? Vai também, né? Mas a gente vai tocar mais um pouquinho também para continuar o nosso papo. Pode ser? Pode ser. Qual a próxima música que vocês vão trazer? No braço de uma morena quase morro melodia. E lembro do cenário do amor. Lampião aceso, guarda-roupa escancarado, amassado debaixo do dador. Copo de cerveja, uma viola na parede. Ele dando a balançar no cantinho da cama, o rádio a meio volume. Cheiro de amor, perfume pelo ar. Uma esteira
sapato, pisando no sapato dela. A minha cadeira, que era aquela bela cela. A do Movela, forte caçador e tentação. E a morena me beijando, feita abelha, feita lua, pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Como é que vocês escolhem assim, as principais músicas para compor a apresentação de vocês? Assim, o repertório da gente é isso aqui, Flávio José, Alcimar Monteiro, Acisão, Santana, o nosso rei do Baião, que não pode faltar, nosso saudoso Cara Velha, várias músicas ainda tem, viu? Eles fazem uma mistura, né? Ainda toca os forró de umas bandas ainda, mas é o que nós gostamos mesmo, é o pé de serra, que é o verdadeiro forró. Muito bem. E olha, e o que o forró representa para você na sua vida, Manuel? Muita coisa. Ó, aí eu faço quem o mestre Dominguinho dizia. Quando ele não está com a sanfona no peito, ficava triste. Aí é eu assim também, porque quando ele pega a sanfona no dia, eu fico triste. Todo dia o senhor toca a sanfona? Todo dia eu pego nela. A agenda de shows de vocês, como é que anda? Está bem movimentada? Graças a Deus tá bem. Ainda tem umas vagazinhas aí. Quem quiser contratar, vou dizer de novo o número: 829-9699-5718. Falar com esse amigo de você, Manuel do Acordeão e o Trio Explosão do Forró. Explosão do Forró, é isso mesmo. Vamos tocar mais um pouquinho? Bora lá. Quando eu me lembro do teu caminhar, do jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o teu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo fico feito tonto, ando procurando e ela não vem. Só aperto no fundo do peito, daquele que o sujeito não pode aguentar. Só aperto meu desejo, eu não vejo a hora do meu jeito de falar. Por isso eu vou pra casa dela, ai, falar de meu amor pra ela vai. Esperando na janela, ai, só vou me segurar. Por isso eu vou pra casa dela, ai, falar de meu amor pra ela vai. Esperando na janela, ai, só vou me segurar. Muito bom, gente. Olha, eu amei conhecer vocês. Eu quero que vocês tenham um mês junino recheado de coisa boa, de muito trabalho, e que vocês continuem perpetuando assim o forró, isso que é tão característico do Nordeste, né? Essa identidade que é tão forte da gente, que vocês continuem passando de geração para geração, para que a gente ainda tenha por muitos e muitos anos essa identidade da gente tão forte e tão bonita. Tá bom? Eu agradeço a senhora e a TV Gazeta e o Gazeta Rural. Muito bem. E a hora que precisar, a gente estamos disponíveis. Que ótimo, excelente. Vamos encerrar com mais música então? Vamos lá, pode ser? Essa aqui não.
E assim termina o Gazeta Rural deste domingo. As reportagens desta edição você confere na nossa página na internet ou no canal do YouTube TV Gazeta de Alagoas. Participe do Gazeta Rural enviando sugestões para o nosso WhatsApp 82994033588. Um ótimo domingo para você, um início de semana maravilhoso. Até o próximo programa.